Marcos 5, versículo 21. Falar de provocadores de milagres sem falar dessa turma aqui de Marcos 5 é impossível. Marcos 5, 21. Pega aí. Capítulo 5, versículo 21. O Evangelho segundo escreveu o moço de Pedro, Marcos. Quem encontrou faz um barulho. Quem quer ir embora diga amém. Ainda bem. Vamos lá. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente ao tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, como a palavra do Senhor não é o jornal de amanhã, mas é mais atual do que o jornal de amanhã, nós então temos a certeza que o nosso coração pode esperar algo para essa noite. Nós queremos a Tua palavra, Senhor, amamos a Tua palavra, ser sustentados por ela, direcionados por ela, renovados, fortalecidos por ela. A palavra do Senhor causa um impacto que nenhuma outra situação poderia nos causar. A palavra do Senhor nos levanta de uma maneira tão poderosa, que quando nos colocamos de pé, mediante a Tua palavra, todo mal que aprisionava tem que cair. Que aconteça isso nessa noite, que essas pessoas de fato, Senhor, consigam provocar milagres através dos exemplos que o Senhor nos trará nessa noite, para que possamos meditar. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta dando glória. Tem uma sequência de milagres nessa ocasião. Do lado de cá, Jesus estava pregando para uma multidão. A multidão fica maravilhada com aquilo que Jesus fala. O jeito que Jesus dirige a ele era bem diferente de que os religiosos se dirigiam a eles. Os religiosos sempre trazendo um peso, uma opressão. Vem Jesus trazendo a graça, o perdão. Então aquilo fazia com que as multidões parassem para ouvir Jesus. E perceba que nos textos, quando se junta esse povo, a Bíblia nunca vai dizer a multidão, mas diz as multidões. Pessoas de todas as classes, pessoas de todos os tipos, vinham em grupos, se ajuntavam ali, independente de lugar que estavam vindo, de classe social, se tem dinheiro ou não, independente de ser conhecido ou anônimo, mas vinham todos para o mesmo lugar, se colocando debaixo da mesma unção, para ouvir a mesma palavra. O amor de Jesus, a palavra de Jesus nivelava todo mundo, não tinha grande nem pequeno,
gordo ou magro, feio ou bonito, anônimo ou especial, conhecido, não. A palavra e o amor e a graça dele nivelava todo mundo. E aquilo estava acontecendo ali naquela região. Jesus pregou, a multidão fica maravilhada, Jesus faz maravilhas no meio deles. Chega um determinado momento que Jesus despede a multidão. Jesus despede a multidão e os 12 discípulos vão entrar com Jesus no barco para passar para o outro lado. E Jesus libera logo a palavra antes da navegação começar. Jesus vai dizer para eles: passemos para o outro lado. Quem estava dizendo que ia passar para o outro lado não era um perito pescador Pedro. Quem estava dizendo passemos para o outro lado não era o capitão do navio que lá em Atos 27 afundou. Quem estava dizendo passemos para o outro lado era aquele que tinha controle sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo. Se ele disse vamos passar para o outro lado, não tem tempestade, não tem mar revolto, não tem onda grande, não tem demônio, não tem fofoca, não tem intriga, não tem puxada de tapete, não tem nada que vai impedir quem entra nesse barco com ele de chegar do outro lado. Eles entram no barco e começam a viagem. O texto vai dizer que haviam outros barquinhos com eles, mas a Bíblia só demonstra aqui que um barco chega do outro lado. Onde é que estavam os outros barquinhos? Porque até começaram juntos, mas lá do outro lado, que é a região de Decápolis, precisamente em Gadara, o único barco que vai ancorar é o barco em que Jesus está. Mas por quê? Muitos começaram juntos e só um chegou do outro lado, por causa da tempestade do meio. A tempestade do meio faz muita gente voltar atrás. As dificuldades do meio faz muita gente desistir. As barreiras do meio faz muita gente recuar. Mas quem tem Jesus no barco enfrenta a tempestade do meio, o mar revolto do meio, as barreiras do meio, as dificuldades do meio. Porque quem tem Jesus no barco diz o seguinte: se é para chegar do outro lado, eu só paro de remar quando eu lá desembarcar. Jesus entra com os discípulos no barco, havia outros barquinhos com eles, os discípulos estão remando, não era barco a velas, e ainda bem que não era, ainda bem que tinha remo, ainda bem que dava para se esforçar, porque se o barco é a velas, não há tanto esforço assim. Mas existem momentos que a calmaria, existem momentos que a falta de poder empenhar um esforço é uma desgraça. Existem momentos que é bom que a gente tenha alguma coisa o que fazer. E por que o senhor está falando isso? Por conta da circunstância. Quando o barco está no meio, começa a ser açoitado pelas ondas que são provenientes de um vento forte, que é chamado na Bíblia de vento contrário. Começa a soprar um vento contrário. Agora imagina um senhor, se esse barco é um barco à vela, imagine vocês se não tem nesse barco a possibilidade de remar, se não tem nesse barco a possibilidade de se esforçar, eles teriam saído para logo depois voltar, seria pura perda de tempo. Mas onde eu posso me esforçar, nunca será perda de tempo. Onde eu posso me cansar de tanto fazer, nunca será perda de tempo. Onde eu posso empenhar minha força, nunca será perda de tempo. Sabe por quê? Que aquilo que vem fácil, vai fácil, mas aquilo que eu pago o preço para ter, não tem vento contrário que me faça voltar atrás. Está entendendo ou não? Então nessa noite você vai pegar o remo de volta, nessa noite você vai remar até chegar do outro lado. Quem vai pagar o preço para ver a glória? Deixa eu ver. Eles estão remando, o vento é contrário, eles vão remando. O fato deles estarem remando impede o barco de voltar atrás. É verdade que eles não estão conseguindo chegar adiante, é verdade que eles não estão conseguindo avançar, mas também voltar eles não estão voltando.
É verdade que eles não estão conseguindo seguir para frente, mas também é verdade que esse vento forte não está conseguindo fazer eles voltarem atrás. É verdade que essa dificuldade não está permitindo que naquele momento eles avancem, mas também é verdade que essa dificuldade não está fazendo com que eles desistam. Entendeu ou não? Você está entendendo ou não? Apóstolo, a coisa está muito feia, eu não estou conseguindo avançar. Pode até ser que você que é guerreiro não esteja nesse momento conseguindo avançar, mas você já parou para pensar que também recuar, o diabo não está conseguindo fazer você recuar? Parou para pensar? Parou para pensar que o diabo não está conseguindo fazer você desistir? Parou para pensar que o vento contrário não está empurrando o teu barco para trás? Pergunta para mim, por quê? Porque você está cansado, mas está no culto, está doendo, mas está no culto, está chorando, mas está no culto, trabalhou o dia todo, mas pegou o remo e disse: eu vou remar, eu vou em frente. Está difícil, mas eu vou remar. Está difícil, mas voltar atrás eu não volto. O barco que está Jesus e os discípulos sendo açoitado pelo vento. Tem Jesus, mas tem açoite do vento. Tem Jesus, mas tem pancada da onda. Tem Jesus, mas tem vento contrário. Vamos mudar agora? Tem vento contrário, mas tem Jesus. Tem açoite, mas tem Jesus. Tem tentativa de fazer desistir, mas tem Jesus. Oh meu Deus, quem é que pode mais? Quem é que manda em quem? É o vento que manda no barco ou é Jesus que manda no vento? Quem é que manda mais? É o mar que manda no barco ou é o Jesus que manda no mar? Vamos pensar o seguinte: quem é maior, esse mar ou o barco? O mar é maior que o barco, mas dentro do barco tem alguém que é maior que o mar. O vento é contrário, mas eles estão remando. Aí chega aquele momento em que a gente diz assim, não aguento mais. E é nessa hora que eles vão até Jesus. Tem tempestade, tem barulho da onda batendo no barco, já tem água entrando no barco, e Jesus está dormindo, com a cabeça em cima de uma almofada, lá atrás do barco. Que negócio é esse? Está chovendo, é tempestade, tem vento, tem água entrando no barco, água do mar entrando no barco, mas a cabeça de Jesus está em cima de uma almofada e Jesus está dormindo. Se Jesus está dormindo com a cabeça na almofada, é porque a almofada não está molhada. Mas que negócio é esse? Que a água entra no barco, mas não molha essa almofada? Que história é essa? Que tem água entrando, chegando por cima, água chegando de baixo, e essa almofada em que a cabeça de Jesus está, não molha. É porque pior que seja a tempestade, onde Jesus está sempre tem um lugar seguro. Onde Jesus está sempre tem lugar de descanso. Pegou não? A tempestade pode estar deixando o céu negro, mas onde Jesus está, ainda é lugar de descanso. Eles vão até Jesus e vão fazer com Jesus o que o vento não fez. Eles vão produzir em Jesus o que o barulho da onda não produziu. O quê? Eles vão acordar Jesus. Eles vão fazer Jesus se levantar. Pega aí, olha eles provocando um milagre aqui dentro. O que é isso? O que faz o milagre dessa calmaria chegar? Não é a necessidade da calmaria existir, não. Concorda comigo que já a tempestade já está rufando, já tem água entrando no barco, o vento já está soprando já faz algum tempo, e eles estão insistindo, estão remando. Então não foi a necessidade produzida pela tempestade que fez Jesus levantar. Que é isso? Não basta precisar para receber.
Eu vou repetir, cabeçudo, para ver se você pega. Não basta precisar para receber, porque precisar, o cara do sinal lá também está precisando de quê? De uma moeda para trocar por uma pedra de crack. Que isso? Ele diz que ele está precisando. Todo mundo diz que precisa de alguma coisa. Então vamos lá. Aqui no barco tem 12 homens precisando. 12 homens precisando, mas o vento continua soprando. 12 homens precisando, mas a água continua entrando no barco. 12 homens precisando, mas rema e não conseguem seguir em frente. E aí, não basta precisar, tem que provocar. E como é que eu faço para provocar? Olha o que eles fizeram. O vento não provocou o levante de Jesus. O mar revolto não provocou a atitude de Jesus de se levantar. Mas quando os discípulos clamaram, porque a Bíblia diz que os discípulos clamando a Ele, clamaram a Ele. Quando o filho clamou, aleluia. Quando os amigos clamaram, quando os discípulos clamaram, quando aqueles companheiros clamaram. Por que o senhor está falando assim? É porque no meio de 12, um se sentia filho, outro se sentia amigo, outro se sentia discípulo, e outro era só companheiro de viagem. Como assim? Eu vou te explicar. Pedro se sentia amigo, João se sentia meio que filho, porque deitava a cabeça no peito. Os demais eram só companheiro de viagem. E Judas estava só pegando uma carona. Você entendeu ou não? Está todo mundo no mesmo barco, mas cada um olha para Jesus de um jeito, cada um nutre um sentimento em relação a Jesus. Aí quando esses filho, discípulo, sei lá como que cada um se sentia, quando eles vão até Jesus e clamam a Jesus, Jesus vai fazer algo que o vento não fez ele fazer, que a água não fez ele fazer. Jesus ficou de pé. Se você clamar hoje, ele vai ficar de pé. Mas o vento está forte. O vento está forte, ele não levantou ainda, né? Mas se você clamar, ele levanta. A água está entrando no barco e ele ainda não acalmou o mar. Mas se você clamar, ele acalma o mar. A coisa está complicada e ele ainda não fez. Mas se você clamar, ele vai fazer. E se eu não clamar, o barco afunda. Mas ele está no barco, o barco afunda e ele sai caminhando por sobre as águas. Você está entendendo ou não? Mas se o barco afundasse, ele afundava junto. Não. Se o barco da nossa vida afundar, ele continua reinando. Se o seu casamento acabar, ele continua reinando. Se o teu filho desviar, ele continua reinando. Se você clamar ou não clamar, ele continua sendo quem é. Se você não clamar, ele continua sendo Deus. Mas se você clamar, a sua história vai mudar. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: vai ficar chorando? Ou vai dar um grito hoje? Vai ficar se lamentando? Vai ficar dizendo: está doendo, não estou aguentando mais, eu vou me jogar nesse mar? Vai ficar de milindre, de mimimi, de conversinha fiada, reclamando de tudo e de todos? Ou vai abrir tua boca e vai dizer: Jesus? Os discípulos levantam e clamam: Senhor! Ele fica em pé, não falou nada com os discípulos, foi para frente do barco, estendeu a mão. Para onde? Na direção de onde o vento está vindo. De onde que o vento está vindo? Se o vento é contrário, ele está indo para Gadara, o vento está vindo lá de Gadara. Ele estende a mão em direção à fonte do vento. A Bíblia diz que ele repreende o vento e dá uma ordem ao mar. Repreende o vento e manda o mar se aquietar. O vento ele repreendeu, o mar ele mandou ficar quieto. E discípulo ele corrigiu. Depois que repreendeu o vento, depois que acalmou o mar, olhou para os discípulos e disse assim: onde está a vossa fé? Ai meu Deus. O fato é, a tempestade acabou. Mas o vento não estava forte? Estava, mas acabou na hora. Mas não tinha água entrando no barco? Tinha, parou de entrar na hora. Mas e a água que tinha entrado? Jesus não tirou. Eu vou falar, varão. Posso falar, varão? Quanto mais tempo eles levaram para aclamar Jesus,
mais água foi entrando no... Aquela água que estava dentro do barco era culpa deles. Eu vou falar. A água que estava dentro do barco, a culpa era deles. Quanto mais tempo ficasse sem clamar a Jesus, mais água estaria entrando no barco. Posso falar mesmo? Você está passando aí, a culpa é sua. Ai, vão querer me matar agora. Agora que os dodóizinhos ficam, não devia ter vindo para esse culto. Está passando novela, vai para cá assistir inferno. Não estou aguentando essa palavra. Essa luta que você está passando não é culpa minha não. Isso que está acontecendo com o teu barco aí, está cheio d'água, foi porque você demorou a fazer ele se levantar, demorou a tomar uma atitude que fizesse com que ele tomasse uma atitude a teu favor. Achava que era só vir para culto, achava que era só carregar uma Bíblia como se fosse um desodorante rolon debaixo do sovaco, achava que era só fazer coisinha comum, que coisas extraordinárias estariam acontecendo. Achava que era só vir para o culto e lá fora ficar falando de A, falando de B, fofoca aqui, fofoca ali, e que tudo ia mudar. Não. Aí agora está aí com um barco cheio d'água. Agora entenda, Jesus te trouxe aqui para acalmar essa tempestade, mas trate você de pegar a caneca para jogar essa água para fora do barco. Que é isso? Você vai ter que consertar essa história. Jesus acalma a tempestade, mas os discípulos vão ter que colocar água para fora do barco, pegar remo e remar de novo, porque o impossível ele faz. Agora aquilo que tu tem que fazer, é você que vai ter que dar conta. Jesus chega do outro lado, desce na praia, expulsa a legião de demônios que estava no corpo do rapaz. Os demônios entram nos porcos, os porcos caem num precipício e morrem. Os donos dos porcos ficam revoltadinho, e dizem para Jesus: vai embora, a gente não quer o senhor aqui não. Jesus entra de volta no barco, e agora eles vão ter que remar para o outro lado, voltando para Cafarnaum. Quando Jesus volta para Cafarnaum, a Bíblia diz que tem uma multidão na areia esperando Jesus chegar. É interessante, eles viram Jesus sair, mas quem viu Jesus sair sabe que Jesus vai. Eu gosto de falar isso. E gosto de levar as pessoas a falar isso. Quem viu Jesus partir também estava esperando Jesus. São parentes, tá? São parentes da mensagem. Porque a gente que sabe que ele foi, tem a esperança que uma hora ele vai voltar. Aí a multidão está aguardando, ansiosa, Jesus voltar. Jesus desce, o barco chega na praia, alguém ancora esse barco, Jesus desce do barco. E quando Jesus desce do barco, tem uma multidão. Multidão de quê? De gente que precisa. Precisa de quê? De milagre. Quando Jesus desce, botou o pé na areia, veio uma turma. Que turma? A turma que tinha as suas demandas. Veio os enfermos, veio os doentes no físico e na alma. Vem a turma que tem mulher brava em casa, que está com mancha roxa nas costas. Vem as mulheres que não aguentam mais trabalhar para sustentar o marido. Vem também. Veio a mãe que estava com um filho, com droga dentro da mochila. Veio, se fosse hoje, tá, irmão? Veio todo mundo que estava precisando. Todo mundo que está precisando vem. E aí junta uma multidão de gente que precisa. Porque precisar, todo mundo precisa. E nesse cenário em que se ajunta uma multidão que precisa, aparece alguém que parece que está precisando mais que todo mundo. Não é verdade, mano? Aparece um maluco na história que o que ele faz a gente pensar que ele está precisando mais que todo mundo. Mas a gente só pensa assim porque a gente não conhece nem a história dos outros. Porque se a multidão está ali, é porque todo mundo precisa. Mas na cabeça desse Zé aqui, é como se ele precisasse mais do que todo mundo. Porque quando Jesus chega, a multidão já está. A Bíblia primeiro fala da multidão para depois falar dele.
Se fala primeiro da multidão, para depois falar dele, é sinal que a multidão já estava quando ele chegou. Quando ele chega, tem gente na vez. Tem gente que chegou cedo para pegar a ficha. Tem gente que já está ali porque chegou primeiro. E o fato de ter chegado primeiro e não ter feito nada, vai fazer com que eles voltem para casa sem receber. Aí chega alguém depois que faz o que quem chegou primeiro não fez. Vou falar. Porque tem gente aí que é novo convertido, que já está recebendo mais de Deus do que gente que tem 40 anos de igreja. Tem gente que chegou primeiro, mas não faz nada diferente. Chegou primeiro, mas não toma uma atitude direito. Chegou primeiro, mas levanta a mão. Aí levanta a mão só até aqui, a direção da orelha. Dá um glória a Deus. Cumprimenta seu irmão da direita e da esquerda. Não gosto disso, coisa chata. Profetiza na vida do teu irmão. Eu não. Tem gente que chega primeiro, mas não faz nada. Aí chega um camarada igual esse aqui e fala assim: a hora é minha. Eu não quero nem saber quem já estava, eu sei que eu estou chegando. Eu não quero nem saber se tem gente que está com senha. Eu vou chegar e eu vou tomar a minha atitude. Rapaz, Jairo é aquele cara que, se você tivesse na fila do posto de saúde para tomar vacina, reclamando da vida, que não é assim a fila? Fila de posto de saúde, como é que é? Reclama de todo mundo fala de tudo, não é? Fica toda aquela aglomeração, Márcia sabe disso, né? Aquela aglomeração, não porque minha tia isso, não porque meu irmão, não porque não sei quem, não sei o que. Aí chega o Jairo e passa na frente de todo mundo. Sabe quem seria esse Jairo? É aquela pessoa que você fica querendo matar, que você está lá desde cedo, aí de repente chega o camarada e já chega e vai entrando. Aí você diz: como é que pode? Que negócio é esse? Chegou agora e está querendo pegar a vez. É melhor chegar depois e ter atitude do que chegar primeiro e só ficar falando. O camarada vai lá e já sai com um algodãozinho aqui. Aí quem está na fila diz: mas como é que pode? Chegou agora. Aí a moça vem lá com o jaleco branco e diz: mas eu já estou atendendo desde cedo, vocês aqui não entraram. Ai meu Deus, você está entendendo não? Jesus chega, a multidão já está. Jesus desce do barco, a multidão está na frente dele. Está Jesus, está a multidão, mas não acontece milagre nenhum. Aí daqui a pouco chega outro chamado Jairo, atravessa a multidão, vai nos pés de Jesus e se joga. E o texto vai dizer que ele adorou a Jesus e disse assim: Senhor, vem comigo à minha casa, que a minha filha está moribunda, a minha filha está à beira da morte. Jesus olha para ele e diz assim: vamos, eu irei contigo. Eu fico imaginando os outros dizendo assim: mas peraí, rapaz, eu cheguei primeiro, eu pensei que só ia começar a fazer ainda. É porque enquanto tinha uma multidão pensando que Jesus ia começar a fazer, chegou um Jairo dizendo: eu vou fazer com que ele faça, eu vou provocar o meu milagre. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Jesus já está fazendo faz muito tempo. Antes da primeira pessoa pegar esse microfone aqui, Jesus já estava fazendo aqui dentro. Quem sabe tem gente aqui que está esperando o culto terminar para vir aqui na frente e falar assim: pastor, ora por mim para Jesus fazer. Ai meu Deus, está esperando o culto terminar para eu orar e Jesus fazer. Bobinha essa menina. Jesus já está fazendo. Jesus já está fazendo. Na hora do louvor Jesus estava fazendo. No segundo louvor ele estava fazendo. No terceiro louvor ele estava operando. No ofertório ele estava transformando. Enquanto eu apresentava ali o Jonathan, o meu Senhor estava trabalhando. Quando a gente lê o texto, ele estava trabalhando. Está fazendo agora também. Está fazendo agora também. Aleluia. Vem comigo, minha filha está quase morta.
Vem comigo, minha filha está moribunda. Vem comigo, minha filha está debilitada. Se o Jairo está dizendo para Jesus que a filha dele está à morte, é porque tem gente que já está esperando ela morrer. Porque se o próprio pai está dizendo, está perto de morrer, você imagina os vizinhos. Irmão, se o pai, que é quem não aceita a derrota, está dizendo, minha filha está quase morta, você imagina os vizinhos estavam dizendo assim, está morta. Imagina a parentela dizendo, está morta. Hein? Você acha que tem gente que está falando o que do teu casamento lá fora? Você acha que tem gente que olha para você e fala o que de você? Na sua frente diz, está tão linda. Quando você vira as costas, não sei o que está acontecendo com ela. Está estranha. Você posta uma foto, vai lá e comenta, está tão bonita com essa roupa. Você sabe, né? Lá no grupo do WhatsApp que excluíram você, diz, está igual uma palhaça com aquela maquiagem, você viu? Na sua frente diz uma coisa, mas por trás diz, está quase morta. Na sua frente diz, não, Deus vai te honrar, mas por trás está dizendo, vai ter jeito para ele não. Se o pai está dizendo, a minha filha está quase morta, é porque na cabeça de todo mundo, para aquela situação, já não tinha mais jeito. Mas ninguém convenceu a Jairo que não tinha jeito. Ninguém fez Jairo pensar que tinha acabado. Ninguém fez Jairo pensar que não havia mais uma saída. Por quê? Porque esse maluco aqui, sendo um principal da sinagoga, no capítulo 3, foi uma das pessoas que se levantou contra Jesus. Porque ali naquela região, aqueles da sinagoga dali queriam atacar Jesus. E se Jairo era o principal da sinagoga, Jairo estava no meio dessa turma. Então olha aqui para mim, ó, o pensamento de muita gente ao teu respeito vai mudar. A história vai mudar, o discurso vai mudar. Quem um dia olhou para você e disse assim, ó, não presta, vai olhar para você e vai dizer, ora por mim. O Jairo que queria um Jesus longe, agora está querendo um Jesus dentro da casa. Vem comigo para minha casa. Aí Jesus vai. E a multidão? A multidão chegou, mas não fez nada. Então Jesus vai. Quem quiser vir, venha. Mas ele está indo. Está indo com Jairo. Aí aparece a outra maluquinha da história, que está sofrendo há 12 anos, perdendo sangue há 12 anos. Perdendo o quê? Perdendo o quê? De vez em quando o Hemocentro de Campos faz campanha de doação de sangue, não faz? A gente já colocou uma vez até um ônibus ali, no antigo tempo, um ônibus do Hemocentro na porta da igreja. O Elbinho lembra muito bem disso. Elbinho lembra muito bem porque ele desmaiou dentro do ônibus. Ele lembra muito bem isso. Então entenda, e quando o Hemocentro faz essas campanhas, é porque tem gente que está internado, que precisa de doação de... E por que quem está internado precisa da doação de sangue? Porque perdeu muito. Então quem perdeu muito precisa de algum. Sim ou não? Essa mulher que está perdendo há 12 anos. Dá uma explicação lógica para uma coisa dessa. Porque se perde sangue, fica internado, é preciso de doação de sangue. Aí a gente vai para lá, os bombeiros vão para lá, a gente bota nos grupos da igreja, os irmãos que puderem comparecer, aí vai a gente para lá para doar sangue, porque alguém perdeu sangue, alguém está precisando de sangue. Essa mulher está perdendo sangue há 12 anos, mas ela não morre. Perde sangue, não morre. Está fraca, mas não morre. Está debilitada, mas não morre. Pergunta para quem está perto de você, você está vivo por quê? Como é que pode você estar vivo? Irmão, tem gente aqui que é só um milagre para estar vivo. Tem gente aqui que quem te conheceu lá fora, quando chega aqui que olha para você assim, esfrega os olhos. Não pode. É ele? Não pode ser ele. É Tiago, não pode. Eu pensei que já estava morto. Eu pensei que já estava destruído. Como é que pode aquele camarada estar vivo depois de tudo que ele fez, estar vivo ainda? Como é que pode aquela mulher, depois daquela depressão profunda, depois de ter ficado internada meses, como é que pode estar dentro de uma igreja de mão levantada e dando glória a Deus? Como é que pode, irmão? Por que eu estou vivo? Só pode ser propósito de Deus.
por que essa mulher está viva? Como que essa mulher está viva? Tem gente que olha para nós e não entende como que ele aguentou. Como que o pastor aguentou? Como que a missionária aguentou? Como que a pastora aguentou? Como que o Elbinho? Como que a gente aguentou algumas coisas que a gente já passou nessa vida? Será que eu olho para mim e pergunto como que eu aguentei? Que dirá aqueles que não gostam da gente? Deve dar um nó na cabeça deles. Que eles devem olhar para a gente e pensar: como que pode? Eu pensei que era checkmate, mas está lá de pé, está no culto de terça-feira, está provocando milagre, está engrandecendo o nome de Deus. Essa mulher não para, essa mulher não desiste, esse homem não recua, esse homem não retrocede, esse povo é doido. Aleluia! Essa mulher não morre. E vou dizer mais: além de não morrer, não para. Está no texto, você viu ou não? Além de não morrer, a bichinha não para. Porque o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Não foi com um, foi com vários. Ela foi o primeiro, não deu jeito, ela não parou. Foi o segundo, não deu jeito, ela não parou. Foi o terceiro, não deu jeito, ela não parou. Foi o quarto, quinto, não deu jeito, ela não parou. As muitas negativas que a vida dava para ela, parecia que estava dando mais gás ainda para ela. É como se ela pensasse assim: ó, bom, 4 vezes já deu errado, deve estar perto da minha vitória. 5 vezes já deu errado, não, agora a 6ª vai dar certo. Já tentei 7 vezes, deu errado. Gente, é impossível, agora a 8ª vai dar certo. Você está entendendo ou não? Ao invés de ela olhar para trás, ela olhava para frente. Você entendeu? Apóstolo, eu já tentei muitas vezes. Então tenta mais uma, pode ser na próxima. Mas eu já estou lutando há muito tempo, então luta um pouquinho mais, pode estar pertinho. Que se você está lutando há muito tempo e ainda não aconteceu, é sinal de que cada vez você está chegando mais perto. Pode ser hoje, hein? Pode ser hoje, hein? Aí a maluquinha ouviu falar que o Jesus de Nazaré estava passando. Ela começou a pregar. Para quem? Para os outros? Não. Porque se ela vai pregar para os outros, ninguém vai parar para ouvir o que ela tem a dizer. Porque as pessoas não dão moral para quem está sofrendo. Ou será que dão? Quando você está sofrendo, está todo mundo sabendo, você tenta falar de Jesus para eles, eles ficam com cara de deboche olhando para você. Você está falando, eles só faltam fazer assim, ó. É ou não é? Porque o teu sofrimento na cabeça deles invalida a presença de Deus na tua vida. Aí ela vai pregar. Para quem? Para as outras? Não. Ela vai pregar para quem interessava. Para quem? Para ela. Ela começa a dizer assim, ó: se eu tão somente tocar. E o texto diz que ela dizia, a Bíblia não diz assim, ó, e ela disse para ela, não. Ela dizia, ela falou mais de uma vez, Patrick. Não foi uma vez. Ela foi falando, até ela acreditar tanto naquilo, a ponto de se levantar para ir tocar. Você está entendendo, irmã? Ela falou a primeira vez: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Mas isso ainda não trouxe força para ela levantar. Ela não desistiu, ela falou de novo: se eu tão somente tocar. Não levantou ainda, mas ela fala de novo: se eu tão somente tocar. André, ela foi pregando para ela mesma, até que ela conseguisse ter força para fazer o que ela estava dizendo. Aí ela levanta e vai. E quando ela vai, Jesus está onde? Jesus já está lá longe. Percebeu ou não? Jesus estava aqui, agora já está lá. Por quê? Enquanto ele está passando aqui, ela não tem força para levantar, mas ela continua dizendo: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, até que a força entre e ela vai. E quando ela vai, ela faz um negócio parecido com o que Jairo fez. Pergunta para mim, bonita, o quê? Olha como que Jairo provocou o milagre dele. A Bíblia diz que Jesus chegou na praia, tinha uma multidão, e Jairo chegou e se lançou aos pés. Se Jairo se lançou aos pés de Jesus, é porque nos pés de Jesus não tinha ninguém, senão não ia dar para ele se lançar. Concorda comigo? Então como que Jairo provocou o milagre? Se lançando aos... Aí você quer provocar o milagre com o tupete levantado?
Você quer provocar um milagre fazendo aquilo que algumas igrejas mandam fazer? Aquela oração, modelo? Senhor, eu exijo. Exige o quê? Como é que a criatura vai exigir alguma coisa do Criador? Como é que um filho vai exigir alguma coisa do pai? Eu fico imaginando o Pedro Lucas chegando perto de mim. Imagina, ô pai, eu exijo que o Senhor me dê uma camisa. Como é que é? Aqui, ó. Imagina. Aí como é que Deus ouve essa oração que essa turma faz? Deus, eu exijo. Eu fico imaginando Deus olhando para a terra e dizendo, como é que é? Eu só não mato todo mundo porque eu prometi não fazer isso. Ei, Jairo chega e se lança aos... Que a gente não provoca milagre desafiando a soberania de Deus. A gente provoca milagre se humilhando aos pés dele. Aí como que ela vem? Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes. Ou seja, se eu chegar lá, me prostrar e trocar na orla. Ela não viu Jairo fazer, mas ela sabe como deve ser feito. Porque tem hora que vai faltar exemplo, mas não pode faltar em nós atitude. Ela vai, ela vem por detrás da multidão, vai se enfiando atrás de um, se enfiando atrás de outro. Quando ela chega perto de Jesus, ela toca. E por que ela toca? Pergunta para mim, por quê? Porque ela acredita que Jesus é sacerdote. Como assim? Que o sacerdote andava com um cordel azul pendurado aqui. E o cordel azul pendurado aqui na túnica do sacerdote simbolizava cura. Não era daqui para cima, era daqui para baixo. Ela pensa assim, ó, se eu tocar na orla desse que é sacerdote, ele que é profeta, ele que é rei, ele que é Senhor, se eu tocar, eu serei. Foi Jesus que deu o milagre ou foi ela que buscou? Essa mulher provocou um milagre na vida dela. Você está entendendo? Você tem que parar de ficar de braço cruzado. Você tem que parar com essa mania de querer que as pessoas façam por você. Ninguém levou ela, ela que foi. Ninguém se prostrou para ela, ela que se prostrou. Ninguém tocou por ela, foi ela que tocou. Ninguém fez o que ela que tinha que fazer. Ela chega, toca, e na hora que ela toca, sai virtude dele e entra nela. E quando eu toco nele, o que está dele entra em mim, o que estava em mim sai de mim. Quando o que é dele entra em mim, o que estava em mim, ó, sai de mim. Então hoje vai sair enfermidade aqui. Hoje vai sair depressão aqui. Hoje vai sair síndrome do pânico aqui. Porque você vai tocar, vai sair algo dele, vai entrar em você, e o que estava em você vai sair. Saiu. E Jesus parou. Jesus fez o quê? Aí é estranho. Por quê? Porque o chicote batendo nas costas dele não fez ele parar. A traição de Judas não fez ele parar. O abandono dos discípulos não fez ele parar. A negação de Pedro não fez ele parar. Nem a cruz fez ele parar. Mas quando uma provocadora de milagre tocou, ele parou. Olha aqui para mim. Se tem uma coisa que faz ele parar, é gente que provoca milagre. Se tem uma coisa que faz ele parar, é gente que vai para o lugar certo para se prostrar diante dele. Se tem uma coisa que faz ele parar, é gente ousada, é gente que tem sangue nos olhos, é gente que continua acreditando, é gente que não desiste nunca. E vou dizer um negócio, hein? Quando ele parou, ela recebeu a cura. Quando Bartimeu fez Jesus parar, a vida de Bartimeu mudou. Quando Zaqueu fez Jesus parar, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando Levi fez Jesus parar, Jesus tirou Levi da vida que levava. Você está entendendo ou não? Se você fizer Jesus parar, ele entra na tua casa, ele te dá a visão, ele cura você, ele liberta a tua casa, ele transforma a sua vida. Eu vou terminar porque Jesus parou e ficou procurando para ver a que tinha feito isso. Então tem um A ali.
Tem um A que tinha feito isso. Vê quem. A Bíblia não está dizendo que ele parou para ver quem, não, vê A que havia feito isso. Jesus sabia que era ela, mas Jesus sabia que ela queria que ela se apresentasse, porque tem uma turma ali que viu ela fazer isso, e quem viu ela fazer isso está prontinho agora para jogar pedra nela. Por quê? Porque ela não podia ter feito isso. Se ela está naqueles dias, ela não podia tocar em homem nenhum. Ela tocou em Jesus, não podia. Então ela está debaixo agora, aos olhos humanos, de condenação. E teve gente ali que viu ela tocar, viu, quem estava do lado ali ao redor viu ela tocar. E quem viu ela tocar só está esperando a oportunidade. Posso falar, rasgar o verbo? Só está esperando a oportunidade de jogar isso na cara dela. Cuidado para quem você conta as suas dores, que tem gente que guarda e fica esperando só a oportunidade para depois jogar na sua cara. Cuidado com quem você abre a tua vida, conta os teus segredos. Cuidado, tá? Ela toca, Jesus para, mas Jesus quer que ela se apresente. Por quê? Ela tocou para ser curada. Vou falar, vou terminar, olha. Ela tocou para ser, mas ela recebeu cura, paz e salvação. Ai, 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 Jesus é lindo, meu irmão. Ela tocou para ser curada, mas recebeu cura, paz e salvação. Porque Jesus olhou para ela, e aí o texto diz que ela contou toda a verdade, ela disse o porquê tocou. Jesus olhou para ela e disse assim: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, e ser curada desse teu mal. Cura, paz e salvação. Ela só queria cura, saiu de lá com cura, paz e... Eu vou falar de novo. Ela só queria cura. Ela saiu de lá com cura, paz e... Ela saiu com muito mais do que pediu quando ela decidiu provocar o que ela queria. Provoca o que você quer e você vai receber até o que você não pediu. Provoca o teu milagre hoje e a tua vida vai mudar por completo. Provoca o teu milagre em uma área da tua vida, que ele vai operar em todas as áreas da tua vida. Se ele entra por uma, ele atinge todas. Termino dizendo que Jairo vai receber uma visita no meio da rua. Você conhece a história. A visita de 2 homens que vêm da casa dele, olham para ele e diz assim: não incomode mais o mestre, que a sua filha morreu. A sua filha morreu. Jairo não grita, Jairo não entra em desespero, Jairo não diz: ai meu Deus do céu, Jairo não diz: a minha vida agora acabou, quero morrer. Não, Jairo ouve isso e fica em silêncio. Por quê? Olha quem está do lado dele. Quem anda com Jesus não se descontrola. Quem anda com Jesus não fica apavorado com notícia ruim. Quem anda com Jesus sabe que Jesus é mestre em dar a última palavra. Quem anda com Jesus, meu irmão, pode, quem quiser tentar jogar a gente para baixo, não consegue. Por quê? Porque Jesus já segurou na mão da gente para colocar a gente para cima. Jesus só dá uma olhadinha para o lado e diz assim: não temas, crê somente. Acabou a conversa e continua andando. Não tem desespero em Jairo, não tem ataque de histeria em Jairo, não tem nada. Jairo confiou. Aí Jesus chega na casa de Jairo e botou todo mundo para fora. Repita comigo: todo mundo para fora. A casa estava cheia de gente, mas para a casa ser cheia da presença de Jesus, precisava ficar vazia de gente. A casa fica vazia de gente para ficar cheia da presença de Jesus. Você prefere o quê? A casa cheia de gente ou a casa cheia da presença de Jesus? Você prefere o quê? Aquela turma ao redor da tua mesa, um monte de sanguessuga, ou a casa cheia da presença de Jesus? Você prefere o quê? Um bando de bajuladores que ficam à sua volta quando você está bem, ou a tua casa cheia da presença de Jesus? Jesus bota todo mundo para fora, entra no quarto onde está a menina, com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Jesus segura na mão da menina e diz assim: ó, Talita cumi, menina, levanta. E quando as pessoas estavam lá chorando, Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo.
Mas o texto vai dizer que a menina ressuscitou. Se ressuscitou porque estava morta. Morte para nós é o fim, para Jesus é só uma etapa. Até aquilo que para nós parece que é definitivo, para Jesus é só um momento. Que é isso, irmão? Nem a morte para Jesus. Jesus segurou na mão da menina e disse: levanta. Na mesma hora a vida teve que se virar, dar um jeito de entrar na menina. A menina se levantou. Jesus pega a menina, entrega para os pais e diz assim: ó, dá de comer para ela. Ai meu Deus, por quê? Dá de comer para ela. Por quê? Porque eu levantei, mas para se manter de pé tem que estar alimentada. Fechei a Bíblia. Entendeu ou não? Eu levantei, mas para se manter de pé tem que estar alimentada. Jairo provocou o milagre quando dobrou os joelhos aos pés de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue provocou o milagre quando se prostrou e tocou na orla de Jesus. E você vai provocar o teu milagre como nessa noite? Você vai voltar para casa chorando ou vai voltar para casa sorrindo? Vai voltar para casa dizendo não foi hoje, ou vai voltar para casa dizendo o meu milagre chegou? Vai voltar para casa dizendo Jesus fez na vida de dois, ou vai voltar para casa dizendo Jesus fez na minha vida hoje? Imagina a família da turma que estava na multidão, Marcelão. Ele chegando em casa, alguém da multidão. Imagina o Joaquim da multidão. Se tiver algum Joaquim aqui, me perdoa eu aí, tá? Perdoa. Imagina o Joaquim chegando em casa e a Zete, esposa dele, se tiver Zete aqui, perdoa também. A Zete perguntando: ei Joaquim, como é que foi lá? Conseguiu? Fala para mim, fala uma coisa boa, conseguiu? E Joaquim dizendo: não consegui nada. Consegui nada. Chegou uma turma lá na frente, pegou a nossa vez. Chegou uma turma lá, eu acho que é porque era grande, porque é um tal de Jairo. Lembra de Jairo, o rico? Deve ser por isso. É porque a mulher lá, não sei se aquela mulher tem algum parente lá que é da política, chegou lá também, ele curou a mulher, ressuscitou a filha de Jairo. E você, Joaquim? Eu não consegui nada. Não prostra, não clama, não adora, não se lança aos pés e quer receber o que Jairo recebe, quer receber o que aquela mulher recebe. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Porque se fosse em algum outro lugar, ia ter aquela meia dúzia que fica dentro da igreja. Não se prostra, não adora direito, não rasga o coração. O pastor diz: levanta a mão até a orelha, dá um glória a Deus. Eu não gosto de ficar falando, não dá para adorar a Deus em silêncio não. Aí sai do culto dizendo: não gostei do culto hoje, não senti a presença de Deus, o pastor não pregou bem, parece que estava nervoso, eu acho que esse culto não foi bom. Ai meu Deus, como é que pode, né? Pessoas no mesmo ambiente. Dois, recebeu um milagre de uma doença de 12 anos, e outro, veio a própria filha sendo ressuscitada, e tem gente voltando para casa do mesmo culto e dizendo: comigo não aconteceu. Ai irmão, eu não sei quanto a você, mas se nessa noite Jesus só fosse fazer na vida de dois, eu seria o primeiro.